Moçada, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês tenham compreendido a nossa aula anterior sobre divisões. E hoje estaremos dando continuidade a essa aula, no qual vamos estudar hoje dividindo centenas, dezenas e unidades. Na aula anterior, nós aprendemos a dividir somente com dezenas e unidades. E na aula de hoje, vocês vão aprender a dividir com centenas também. Tá certo? E aí vocês coloquem na mesa de vocês lápis, borracha. Não esqueça que para trabalhar com divisão, vocês têm que saber a tabuada de multiplicação, tá certo? Se vocês não tiverem a tabuada, vocês podem construir uma tabuada numa folha, no caderno do lado. E aí vocês vão dividindo conforme a multiplicação que está na tabuada. Se a divisão for por 2, vocês vão na tabuada de 2. São pequenos detalhes que a gente tem que ter noção para que os cálculos possam ser resolvidos da maneira eficaz, tá bom? Da maneira correta. Então vamos agora dar continuidade, pegando o livro de matemática de vocês, certo? E vocês vão abrir o livro de vocês na página 191, certo? Que tem tudo sobre o assunto da nossa videoaula de hoje. Então vamos lá? Agora, antes de iniciar a nossa aula, eu vou corrigir a atividade da aula anterior. E que página foi? Foi da página 189, tá certo? No que dizia assim a primeira questão: efetue as divisões e escreva se são exatas ou não exatas. A primeira opção que nós temos aqui é 9 dividido por 2. Como é que eu sei se essa divisão é exata ou não? Vocês têm que observar o seguinte, um detalhe bem rápido. Eu vou verificar se o dividendo ele é ímpar ou par. Então perceba que 9 ele é um número ímpar. Então logo de cara eu vou saber que essa divisão ela vai ser não exata. Mas para isso, para ter certeza, vamos corrigir. Então vamos calcular essa divisão. Observe que vocês têm que perceber quem é o divisor. O divisor é 2. É importante vocês terem noção da tabuada de multiplicação, porque a divisão é o inverso da multiplicação. Como assim, professor? Eu trouxe para vocês aqui já a tabuada de 2, tá certo? De multiplicação. 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, e aí por diante até 2 vezes 10. E vocês vão perceber o quê? Se a divisão é de 2 e a tabuada aqui eu tenho o número 2, tabuada de multiplicação 2, eu vou verificar na tabuada de multiplicação qual é o número, certo? Qual é o número que multiplicando por 2 eu vou ter o resultado 9. Vai ter? Não. Por quê? Porque na tabuada de 2 eu só vou ter o algarismo como resultado 2, 4, 6, 8, 10 e aí por diante. Aí eu vou perguntar a vocês, qual algarismo que é menor do que 9? O algarismo menor do que 9 na tabuada de 2. Então eu tenho aqui o algarismo menor do que 9, 8. E aí, professor, o que é que eu vou fazer? Então, qual foi o número que multiplicou por 2, porque a divisão é de 2, que teve como resultado 8? Que número foi esse? Então, esse número foi o 4. Então, o que é que eu vou fazer com 4? Eu vou colocar ele aqui, ó. 4. Por quê, professor? Porque eu sei que 4 vezes 2, eu vou ter como resultado 8. E onde vocês irão escrever o algarismo 8? Vocês vão colocar lá no dividendo, tá certo? 8. Aqui. Quando chegar aqui, vocês vão diminuir, ou seja, vão subtrair. Vai ser 9 menos 8. Ou então, 8 para chegar a 9. Faltam quantos? Então, 8 para chegar a 9 faltam 1. Tem mais algum algarismo aqui para ser dividido? Não. Então, essa divisão restou 1.
Logo, eu sei que essa divisão, ela não é exata, certo? Ela não é exata, porque restou 1, ok? Agora eu vou para o segundo exemplo. Então, agora vamos ao próximo exemplo. Eu tenho aqui 24 dividido por 2, tá certo? Se a divisão é por 2, eu vou ficar observando a tabuada de multiplicação por 2, ok? Então, qual é o número que multiplicando por 2, ele vai ter como resultado 2? Então, na tabuada aqui de 2, eu sei que é o 1. Por quê, professora? Porque 2 vezes 1 são 2. E aonde eu colocaria esse algarismo 1? Eu vou colocar aqui no quociente. Porque 1 vezes 2 tenho como resultado 2. O que é que eu vou fazer quando esse 2 chega aqui no dividendo? Eu vou subtrair. 2 menos 2 tenho como resultado 0. E agora, terminou a divisão? Não terminou, porque eu dividi a dezena e agora eu vou dividir a unidade. A unidade com o número 4. Ele vai descer e ficar aqui do lado do algarismo 0. E aí, vou novamente observar a tabuada de multiplicação 2 e vou perceber qual é o número que multiplicando por 2 eu tenho como resultado o valor 4. Então, 2 vezes 2 são 4. E aonde eu vou colocar esse 4? Esse 4 eu vou colocar aqui no dividendo, tá certo? Quando ele chega aqui no dividendo, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma subtração, vou subtrair 4 menos 4. 4 menos 4, tenho como resultado 0. E aí eu percebi que o resultado sendo 0, essa divisão ela é exata. Ok, gente? Entenderam? Então vamos ao próximo exemplo. Então, agora vamos dividir 36 dividido por 6. Eu tenho que observar bem esse dividendo. O valor 36, certo? O algarismo 3, ele é menor do que 6. Então, nesse caso, eu não posso estar dividindo somente o 3. Eu tenho que incluir a dezena completa, que no caso seria 36. Se eu não sei de cara logo dividir 36 dividido por 6, eu vou analisar a tabuada de 6 e verificar se no resultado dessa multiplicação tem como resultado 36. Então, eu vou observar. Ó, 6, 12, 18, 24, 30. Olha só, 36. Eu encontrei aqui. E aí eu pergunto novamente a vocês, qual é o número que multiplicando por 6, eu tenho como resultado 36. Então, esse número é o próprio 6. Porque 6 vezes 6 dá como resultado 36. E aonde eu colocaria esse 6? Vocês colocariam aqui, ó, no quociente. E aí vão multiplicar mentalmente. 6 vezes 6, 36. E aonde colocariam o resultado? Vão colocar no dividendo. Então, fica aqui, ó, 36. E agora eu vou subtrair. 36 menos 36, tenho como resultado 0 unidades, né? Não restou nada. Se não resta nada, isso quer dizer que essa divisão, ela é exata. Então, essa divisão é exata, certo? Se vocês acertaram essa questão, vocês colocam um Czinho no livro de vocês de correto, tá bom? Vamos agora dividir 19 dividido por 3, bora lá? E 19 dividido por 3. Como é que eu faço aí? Percebam que o divisor, ele é 3. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que observar uma tabuada de multiplicação por 3. E aí, gente? Na dezena, 1, ele é menor do que 3. Então, eu não posso dividir 1 por 3.
Nesse caso, eu vou pegar os dois, vou pegar a dezena completa, 19 dividido por 3. Observando a tabuada de multiplicação de 3, eu tenho que verificar quem é o algarismo menor que 19. Que algarismo é esse menor que 19? Então, eu tenho como resultado a tabuada de multiplicação de 3. Ó. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18. Olha só, esse é um número que se aproxima de 19. Então, eu multipliquei 3 por quem? Eu multipliquei 3 por 6. E aonde eu vou colocar esse 6? Aqui no quociente. 6 vezes 3, eu vou pensar mentalmente o número 18. É 18. Aonde vai ficar esse valor? 18. Vocês vão colocar no dividendo. 18. E aí, vão subtrair. Né? 8 para 9, sobra 1. Tá certo? 8 para 9, falta 1 também. Tá certo? E aí, o que é que eu vou fazer? 1 menos 1, nada. Então, essa divisão, ela é exata ou é não exata? Ela restou 1. Quando a divisão resta 1, isso diz que essa divisão, ela não é exata. Então, a divisão não é exata. Certo, gente? Não é exata. Agora, vamos dividir 12 dividido por 5. Verifique comigo aí no caderno de vocês. Como é que eu vou fazer essa divisão? Como o divisor ele é 5, vamos verificar e rever tudo que já foi dito até agora. Eu vou analisar a tabuada de multiplicação de 5. E aí eu vou perceber no resultado dessa tabuada quem seria um número que se aproxima de 12. Então, qual é esse número, qual é esse resultado que é menor do que 12? Então, na tabuada de 5, eu tenho 5, eu tenho 10, eu tenho 15. O 15, ele é maior do que 12, então não pode ser ele. E aí, eu vou ter quem? Eu vou ter o 10. E aí, eu faço novamente aquela pergunta. Que número que multiplicando por 5, eu tenho como resultado 10, né? Que é um valor que é aproximado de 12. Que número é esse? Esse número seria o 2. E aonde eu colocaria o valor 2? Eu vou colocar no quociente 2. Por quê? Porque 2 vezes 5 são 10. E aí, o que é que eu vou fazer aqui? Chegando aqui, eu vou subtrair. 2 menos 0, 2. 1 menos 1, 0. Ainda dá para multiplicar ou dá para se dividir? Ainda dá para dividir? Não dá para dividir. Por quê? Porque o 2 ele é menor do que o 5. O dividendo 2 é menor do que o divisor 5. Então, não dá para me dividir 2 para 5. Né? Não posso dividir 2 bombons para 5 crianças. Não tem como fazer isso, tá certo? E aí, ficou como resto 2. Logo, eu sei que essa divisão, ela não é exata, tá certo? Essa divisão, ela não é exata. Ok? Vamos agora dividir o nosso último item, que seria 27 dividido por 3. 27 dividido por 3. Então, percebam que o divisor, ele é 3. Então, esse divisor 3, ele é um algarismo maior do que 2. E o dividendo 2, eu não posso pegar somente a dezena, porque ele é menor do que 2. Então, nesse caso, eu vou pegar o algarismo completo, eu vou pegar o valor 27. Então, para isso, eu tenho que ficar sabendo como é
que eu posso trabalhar com divisão de 3 se eu não sei a tabela ou não sei a tabuada de 3. Nesse caso, vocês vão ter que aprender, certo? A tabuada de multiplicação do algarismo 3. Professora, como é que eu vou aprender? Estudando. Vocês vão escrevendo, vocês vão formulando uma tabuada. Pega uma folha, escreve, começa a escrever, ó. 3 vezes 1, que são 3. 3 vezes 2, que são 6. E aí vocês vão confeccionando a própria tabuada de vocês, tá certo? E aí, verificando esse valor, 27 dividido por 3, eu tenho que saber qual é o algarismo, qual é um número que multiplicando, que eu vou colocar aqui no quociente, que multiplicando por 3 vai dar o valor exato, 27, ou vai dar um valor aproximado de 27. Então, eu vou dizer para vocês que seria 9. Por quê? Porque eu sei que 9 vezes 3 são 27. 9 vezes 3 são 27. Colocando o resultado no dividendo, eu vou subtrair os dois. 27 menos 27, eu tenho como resultado aí 0. Então, não restou nada. Isso me diz que essa divisão ela é exata. A divisão ela é exata. Ok, gente? Agora eu vou corrigir com vocês a segunda questão. Vamos lá? Então, vamos aqui na segunda questão, que diz o seguinte. Calcule o resultado da divisão e escreva o nome dos termos. Como é que eu poderei resolver essa segunda questão? Então, primeiramente, vocês vão dividir. 12 dividido por 5. Quem é que eu vou trabalhar? Que tabuada eu vou trabalhar nessa divisão? Então, nessa divisão, eu vou trabalhar a tabuada de multiplicação de 5. Que número eu poderia multiplicar por 5 que tenha como resultado um valor que se aproxime de 12? Tá certo? Então, como eu falei na questão anterior, eu posso multiplicar o 5 por 2, que ele vai dar 10. E o 10, ele se aproxima do algarismo 12. Então, ficará assim, ó. Vou colocar aqui o 2. Por quê? Porque 2 vezes 5 são 10. 2 vezes 5 são 10. Vou colocar o 10 aqui no dividendo e vou subtrair, certo? 12 menos 10. Ou 10 para chegar a 12. Faltam quanto? 10 para chegar a 12. Quantos faltam? Então, faltam 2, ok? Essa é a divisão. Esse seria o resultado da divisão 12 dividido por 2. Só que a questão está pedindo para você escrever o nome dos termos. E eles seriam, ó, o 5 é o divisor, certo? O 2 é o quociente. Esse 2 que está do outro lado, ele é o resto. E o 12, ele é o dividendo, certo? Dividendo. Então, esses seriam os termos da divisão. Dividendo, divisor, quociente e resto, tá certo? Agora vamos para a terceira questão. Vamos corrigir a terceira questão. Então, vamos lá corrigir a terceira questão, tá certo, gente? Eu tenho aí 84 dividido por 4. Como é que eu vou dividir isso aqui? Primeiramente, eu vou verificar quem é o divisor. O divisor é 4. Isso me indica que eu vou trabalhar com a tabuada de multiplicação de 4, certo? O dividendo, eu tenho que olhar que ele tem dezena e unidade. Primeiramente, toda a vida na divisão é um único cálculo que você inicia da casa de unidade maior. Por exemplo, se você estiver dividindo com dezena, você vai dividir primeiro a dezena e depois a unidade.
tá certo? Ele é diferente da multiplicação, que você começa a calcular da unidade, depois dezena e centena, certo? E a divisão é inversa. O que é que vocês vão fazer? Vão pegar a dezena 8 e vai dividir por 4. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou dividir 8 por 4? E irei verificar na tabuada de 4, ó. 4 vezes 1 são 4. 4 vezes 2 são 8. O que eu estou percebendo que o número no qual o resultado dá 8 é o 2. E aonde eu vou colocar esse 2? No quociente, ó. Aqui, certo? Por quê? Porque eu vou mentalmente multiplicar. 2 vezes 4 são 8. O resultado 8 eu vou colocar no dividendo. Chegando aqui, vou subtrair 8 menos 8, 0. Então, não terminou a divisão. Por quê? Porque eu ainda vou calcular a unidade. Eu vou dividir 4 dividido por 4. Tá certo? Como poderei fazer isso? Novamente, ó. Qual o número que multiplicando por 4 vai dar 4? É o 1, tá certo? E eu coloco aqui, ó. 1 vezes 4, 4. Mas, primeiramente, eu vou descer esse 4 aqui, tá certo? 1 vezes 4, 4. 4 menos 4, 0. Ok, gente? Agora, vamos aqui à opção B. Na opção B, eu vou dividir 42 dividido por 2. Observe que aqui nós estamos trabalhando no divisor, o algarismo 2, certo? 4 dividido por 2, eu vou colocar 2 no quociente. Por quê? Porque 2 vezes 2, 2 vezes 2 são 4. E aqui, chegando aqui, vou subtrair no dividendo. 4 menos 4, 0. Ok? Dividir a dezena, agora vou dividir a unidade, o 2. Quem eu vou colocar no quociente? 1. Por quê? Porque 1 vezes 2 são 2. Vou baixar o algarismo 2, certo? Baixei o algarismo 2. E aí, aqui no quociente, coloco 1. 1 vezes 2, 2. 2 menos 2, 0. Então, essa divisão, ela é exata, certo, gente? Ela é exata. Vamos dividir 29 dividido por 2, tá certo, gente? Vou iniciar pela dezena. Então, eu colocarei um número no quociente que, multiplicando por 2, se aproxime ou dê como resultado 2, tá certo? E aí, 1 vezes 2 é 2. Aonde ficará o 2? Aqui, ó. Chegando aqui no dividendo, ele vai subtrair. 2 menos 2, 0. E agora, vou descer o algarismo 9, certo? Vou colocar um número no quociente que, multiplicando por 2, dê 9 ou se aproxime de 9. Certo? Verificando a tabuada de 2, eu vou verificar qual é o número menor do que 9. Então, eu tenho aí o 8, o algarismo 8. O que é que eu faço? Vou colocar um número aqui, ó. 4. Por que 4? Porque eu sei que 4 vezes 2 são 8. E chegando aqui, ele vai subtrair. 9 menos 8, resultado, deu 1. Então, essa divisão, ela não é exata, certo? Ela não é exata. Por quê? Porque restou 1, tá bom, gente? E aí, o que é que nós vamos agora fazer? Vamos dar início à nossa aula de hoje. Na nossa aula de hoje, vocês vão aprender a dividir centenas, dezenas e unidade. Divisão exata e divisão não exata, tá certo? Já estudamos até um pouco sobre a divisão exata e divisão não exata nas aulas anteriores. E aí nós vamos agora acompanhar como o Bruno faz a seguinte divisão. Então, ele vai dividir um algarismo, né, que no qual é uma centena, tá certo? 256 dividido por 2. 256 dividido por 2.
Percebemos que o dividendo ele é centena, tá certo? Temos aqui, ó, 256 dividido por 2. Como é que o Bruno poderia resolver essa divisão? Da seguinte forma, ele tem que perceber primeiramente quem é o divisor dele. Então, igual nas questões anteriores, onde ele analisa o divisor, a partir da análise do divisor, ele vai verificar se ele vai trabalhar na tabuada de multiplicação de 2, de 3, de 4 e assim por diante. Como eu sei que o Bruno quer dividir 256 por 2, eu vou trabalhar a tabuada de 2, tá certo, gente? Como seria isso? Ficará assim. Eu vou iniciar essa divisão. Vou iniciar pela centena, certo? Centena. 4 dividido por 2. Qual é o número que eu vou colocar aqui no quociente que multiplicando por 2 o resultado será 4? Então o número é o próprio 2, tá certo? 2 vezes 2 são 4. 4 menos 4, 0. E agora? Eu já dividi a centena. Quem falta? A dezena. Então vamos nós. Vou pegar esse algarismo 6, vou colocar aqui do lado do zero. Isso me faz lembrar que eu vou ter agora que dividir o 6. 6 dividido por 2. Qual é o número que multiplicando por 2 dê como resultado 6? Eu tenho aí, gente, para vocês lembrarem, o algarismo 3. Por quê? Porque 3 vezes 2, o resultado vai ser 6. 3 vezes 2 ou 2 vezes 3, tenho como resultado 6. Chegando aqui, vou subtrair. 6 menos 6, tenho 6, tirou 6, ficou 0. Tá certo, gente? Quem restou? Dezena já foi dividida. Agora só resta a unidade. Qual o valor da unidade? 8. E aonde vou colocar esse algarismo 8? Ele vai descer do lado do zero. E agora, como eu tenho o 8 como dividendo, vou dividir 8 por 2. Dividindo 8 por 2, eu tenho que colocar no quociente um algarismo que multiplicando por 2 o resultado seja 8. Então, logo eu sei que esse valor desse quociente será 4. Por quê? Porque 4 vezes 2 ou 2 vezes 4 tenho como resultado o valor 8. E aí o 8 eu coloco aqui. 8 menos 8, 0. Então, temos novamente aí uma divisão exata. Por quê? Porque o resto não teve. O resto foi zerado. Quando não tem nenhum resto, eu posso dizer que essa divisão é exata. Tá certo, gente? Eu vou colocar aqui mais 2 exemplos para que vocês possam aprender mais sobre divisão exata e divisão não exata. Vamos lá? Então, coloquei para vocês aqui 2 exemplos para que nós possamos dividir e verificar se essa divisão é exata ou não exata, tá certo? Então, eu tenho aqui 435 dividido por 3. Como é que eu vou fazer essa divisão? Eu vou verificar quem é a centena. Quem é a centena? Centena é o valor 4. Esse 4, ele é menor, ele é igual, ele é maior do que o divisor? Não, né? Tá dizendo aqui que ele é maior, não é menor, é maior. Sendo que ele seja maior, isso faz eu entender que eu posso dividir 4 por 3. Porém, ele é um número maior, então ele é um número par, vai restar 1. Vamos observar como vai restar 1? Então, veja aqui. O divisor é 3, logo eu vou trabalhar a multiplicação de 3. Vou colocar aqui no quociente um algarismo que multiplicando por 3 chegue
até o valor 4, aproximadamente, tá certo? Vou colocar um 1. Por quê? Porque se eu colocar o número 2, ele vai ser maior. 2 vezes 3 são 6. E 6 é maior do que 4, não pode. Então, aqui ficará o número 1. 1 vezes 3, tenho como resultado 3. Chegando aqui, eu já sei o que é que vou fazer e vocês também vão diminuir, né? 4 menos 3, você tem 4, tirou 3, restou 1. Olha só como restou. E agora, o que é que eu vou fazer? Centena já foi resolvido, agora eu vou resolver a dezena. Quem seria o valor da dezena? Seria o algarismo 3, tá certo? Seria o algarismo 3. E aí, professor, o que é que eu vou fazer? Vou descer esse valor, 3. Agora, eu tenho como resultado aqui desse dividendo o valor 13. O que é que eu vou fazer no valor 13? Vou dividir 13 dividido por 3. Será que dá? Apesar dele ser um número ímpar, será que dá? Então, vocês têm que observar os resultados na multiplicação. Então, vamos lá. Eu sei que 3 vezes 5 é 15. Então, é maior do que 13, não dá para ser 5. Mas eu sei também que 3 vezes 4 são 12. E aí? Ficou mais conveniente eu colocar o 4. Por quê? Porque 4 vezes 3 são 12. Né? Esse valor 12 fica aqui. E agora, eu vou subtrair, tá certo? 13 menos 12, eu tenho 13. Tiro 12, restou quanto? Resta somente 1. Certo? Acabou a divisão? Não acabou. Por quê? Porque eu ainda tenho a unidade, o valor 5. E aí o 5, ele desce juntamente com o 1. E aqui ficou 15. Eu sei que 3 vezes 4 são 12. E 3 vezes 5? Então, 3 vezes 5 ou 5 vezes 3, por quê? Porque o fator, a ordem do fator, ele não altera o resultado. A ordem dos fatores também não alteram os resultados. E aí, professora? 3 vezes 5 são 15. Então, ele está pedindo para dividir quem? 15. 15 dividido por 3. Se 5 vezes 3 são 15, logo eu coloco o resultado aqui. 15 menos 15, 0. Isso me faz lembrar que esse número aqui, né, que essa divisão, ela é exata, tá certo? Vamos ao próximo aqui. Eu tenho 675 dividido por 5. A centena, ele é um 6 e ele é maior do que 5. O que é que eu vou fazer? Coloco no quociente o valor 1. 1 vezes 5, 5. 6 menos 5, resta 1. E agora, vou baixar o número 7, que ficou como resultado 17. 17 dividido por 5 não dá, né? E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou ver se multiplicando o 5 por algum algarismo se aproxime desse valor 17. No caso aqui, eu tenho o 3. Por quê? Porque eu sei que 3 vezes 5 são 15. E agora, o que é que eu vou fazer? Vou subtrair, ó. 7 menos 5, tem um 7. Tira 5, ficam 2. 1 menos 1, 2. E aí, terminou a divisão? Não, eu ainda tenho a unidade, o valor 5, que vai descer, certo? Que ficou 25. Logo, eu sei que 5 vezes 5, 5 vezes 5 são 25. 25 menos 25, 0. Então, aqui, eu vou fazer o seguinte. Na divisão, vocês sempre têm que iniciar pela centena. Se for um número com dezena, tem que iniciar pela dezena. Eu tenho 437 dividido por 2.
certo? Vou colocar no quociente um valor que multiplicando por 2 dá 4, que seria 2. 2 vezes 2, 4. 4 menos 4, 0. Vou baixar o valor 3. E agora vai ficar 1. Por quê? Porque eu vou multiplicar. 1 vezes 2 dá 2. 3 menos 2, sobra 1, resta 1. Agora eu vou baixar o 7. Aqui eu vou colocar o 8. Por quê? No quociente. Porque 8 vezes 2, 16. 17 menos 16, restou 1. Logo, eu sei que essa divisão, ela não é exata porque restou 1. Próximo exemplo, 363 dividido por 2. Eu tenho aqui, ó, o 3 que é maior do que 2. Então, o quociente aqui será 1. 1 vezes 2, 2, certo? E chegando aqui, vou subtrair. 3 menos 2, restou 1. Agora, eu vou baixar o algarismo 6, que ele é unidade. 16 dividido por 2. Vou colocar no quociente um número que multiplicando por 2 dê 16, que será o 8. 8 vezes 2, o resultado dá 16. 16 menos 16, não restou nada. E agora? Vou baixar o algarismo 3. 3, certo? 3 dividido por 2. Será que dá? Vamos tentar, né? 1 vezes 2 são 2. 3 menos 2, olha só, restou 1. Isso me faz perceber que essa divisão é uma divisão não exata. Bem, gente, eu espero que vocês tenham compreendido a nossa aula de hoje, tá certo? Sobre divisão, dividido com centenas, dezenas e unidade. E a partir dessas divisões, vocês entenderam um pouco mais, né, que a multiplicação ela está engajada dentro da divisão, que as duas trabalham junto. Então, apesar de uma precisa da outra, vocês agora necessitam, com mais urgência, trabalhar em cima da tabuada. Então, refaçam no caderno de vocês a tabuada de 2 até o algarismo 9, tá certo? Para que possa assim assimilar os conteúdos novos que estão chegando. Então, vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, procure a professora Carol e a professora Érica. Vocês agora vão ampliar esse conhecimento, né? Essa nova matéria, esse novo conteúdo através da atividade, tá certo? Abram o livro de vocês e façam e refaçam quantas vezes for preciso, tá certo? Um beijo bem grande, um abraço bem forte e até a próxima.